Sejam muito bem-vindos ao canal A Fé Tem Razão. O Oriente Médio é o berço das civilizações, um lugar onde os povos originários estão em constante disputa por poder e a paz sempre foi quebrada de tempos em tempos ao longo das eras e continua assim até hoje. Mas por que os governantes dos povos insistem em direcionar suas populações para tentar oprimir e destruir os outros? Pensem bem. Nos lugares do mundo onde existe liberdade religiosa, as diferentes religiões conseguem conviver pacificamente, sem grandes conflitos, mesmo se vendo como adversárias. Por que os árabes e os hebreus não conseguem conviver pacificamente sem hostilidades naquela região? Uns praticando o islamismo e outros o judaísmo, convivendo no mesmo ambiente. Aqui no Brasil, por exemplo, os protestantes e os praticantes do candomblé, mesmo se vendo como adversários espirituais, conseguem conviver sem confronto direto, mesmo num país com índices de violência enormes. Por que será que não se consegue isso no Oriente Médio? A verdade é que os estados nacionais não são como as igrejas. As batalhas espirituais são diferentes das batalhas pela dominação da materialidade. Conversão não é como a conquista militar. O dízimo não é como os impostos. O reino de César nunca será como o reino de Deus e vai continuar assim enquanto faltar paz interior, enquanto faltar perdão, amor, gratidão, mansidão, sacrifício e compaixão de ambos os lados. Em outubro de 2023 estourou uma guerra na faixa de Gaza entre Israel e o Hamas. Nesse vídeo eu quero jogar uma luz sobre esse conflito munido da espada da fé e do escudo da razão. Eu preciso tentar evitar certas palavrinhas, mas isso não vai me impedir de falar quem está certo e quem está errado do ponto de vista energético e espiritual. Quem vai vencer e como será o futuro dessa situação. Do nosso ponto de vista, aqui da matéria, o que aconteceu lá em Israel é uma disputa entre dois lados muito bem distintos. De um lado, os radicais jihadistas que decidiram que qualquer civil israelense, inclusive os idosos, mulheres e crianças, são forças de ocupação de um território palestino originário. Do outro lado, os israelenses, que querem extirpar o terrorismo da região, oprimindo e destruindo tudo e a todos no caminho, inclusive os civis, idosos, mulheres e crianças. Mas do ponto de vista energético, espiritual, o que acontece lá? O que acontece é um esforço colaborativo para alinhar o ódio do Hamas e o orgulho do exército de Israel juntos para destruir e aniquilar tudo e a todos, começando em Israel e seguindo para a faixa de Gaza. Os lados, do ponto de vista da luz nessa batalha, são, de um lado, os militares e os horroristas se matando, e do outro lado, os civis pacíficos morrendo no fogo cruzado e nas mãos dos horroristas, né? Eu tive uma visão sobrenatural ao despertar a respeito dessa situação. Eu vi uma cena de um pai levando o corpo físico do filhinho até um carro. Eu sinto que essa visão era de um palestino. O mês de outubro de 2023 teve uma movimentação astrológica muito poderosa, muito explorada pelo maligno. Eu falei sobre isso nos vídeos anteriores aqui no canal. Esse conflito, do ponto de vista espiritual, veio com um objetivo energético muito específico de separar vibracionalmente o joio do trigo no planeta inteiro. Quem não busca a paranormalidade e tenta compreender o mundo apenas com o farol da razão, sem o farol da fé, vai enxergar os efeitos dessa guerra como um fator de polarização política entre, de um lado, a causa palestina, que considera suas terras como ocupadas, e do outro lado, o clamor pela consolidação da reconquista territorial por parte do povo da antiga casa de Davi, que foi endurecido pelo holístico cáustrico que aconteceu na época do bigodinho. Essa polarização visível aí, entre esses dois lados bem distintos aos olhos da matéria, não separa joio nenhum, nem trigo nenhum vibracionalmente. Quem transcende o ponto de vista da matéria vai perceber que a polarização
verdadeira, a polarização que separa o joio do trigo, é a polarização mais difícil de enxergar, que é a polarização entre os antissemitas, que vibram na frequência do bigodinho, e os antibigodistas, que vibram na frequência do combate da luz. Opa, mas peraí, muita gente deve estar assustada agora, muita gente não deve ter entendido a diferença, direito. Gente, vocês sabem quem são os semitas? Os semitas são todos os povos descendentes de Abraão, incluindo os árabes, os persas e os hebreus. Essa separação entre caucasianos e semitas, ou seja, norte do Cáucaso e sul do Cáucaso, é uma ideia muito ultrapassada da época do bigodismo, mas o termo antissemita sobreviveu à passagem do tempo porque muita gente empregou ele como uma forma de descrever o fenômeno do desprezo somente aos hebreus. Só que não é bem assim, os hebreus, árabes e persas estão nessa mesma arca chamada Oriente Médio. Acredita-se que o patriarca Abraão teve um filho com Agar, chamado Ismael, que deu origem aos árabes, e um filho com Sara, chamado Isaque, que deu origem aos israelitas. Essa guerra está inflamando as mentes e as almas, revelando os intolerantes, trazendo à tona o ódio, o desprezo de uns contra os hebreus e de outros contra os árabes e persas. A guerra está separando o joio do trigo vibracionalmente, separando o intolerante do tolerante, em uma polarização oculta aos olhos do grande público, mas bem visível aos olhos de quem quer combater pela luz contra as trevas. Agora, a energia que rege o karma dentro de uma guerra é muito simples. Toda guerra são colheitas de sementes plantadas muito antes, nos tempos de paz. Toda guerra começa sem violência, porque violência é cara. Toda guerra começa com uma disputa de poder, usando dinheiro, usando corrupção, usando a capacidade de explorar as fraquezas dos adversários. Mas em algum momento, nos tempos de paz, alguém se desespera, algum líder sente sua posição de poder, de hierarquia ameaçada e quebra os tempos de paz, derramando o primeiro sangue. Quem quebra a paz? Quem derrama o primeiro sangue numa guerra, do ponto de vista espiritual, carrega a maior parte do peso do karma de toda a destruição da guerra que segue. Especificamente, no caso do Hamas, nessa guerra, esse derramamento do primeiro sangue foi um derramamento de sangue dos inocentes, que transforma o ato de guerra em um ritual sombrio. Se vocês procurarem na internet as pregações do pastor Robson Martins, vocês vão encontrar uma pregação que ele fala sobre o portal de invocação nos túneis dos Trevós na região em conflito. Estou citando esse pastor aqui porque ele é uma pessoa importante para quem quer buscar o sobrenatural. Ninguém quer realmente receber os civis da faixa de Gaza, nem os árabes, nem os persas, nem os egípcios. Tudo está se alinhando para derramar o sangue dos inocentes, para vingar o sangue dos inocentes. Veja bem, a causa palestina é legítima, mas o Hamas tomou a causa do Fatah na faixa de Gaza e hoje se igualou ao estadículo islâmico. O Hamas deslegitima a causa palestina quando tenta direcionar puro ódio como combustível pela causa. Energeticamente, vejo o ódio do Hamas tentando oprimir o orgulho israelense. No entanto, energeticamente não importa o tamanho desse ódio, porque ao lado do orgulho do exército de Israel está a ganância do industrialista bélico americano. Não tem nada energeticamente maior do que essa ganância na Terra, exceto o amor de Cristo pela humanidade e a justiça divina que nós não conseguimos entender. A ganância dos industrialistas bélicos americanos é uma energia capaz de engolir tudo, todo o ódio, todo o orgulho, cobiça, soberba. Todas as energias que confrontarem essa energia da ganância vão sucumbir, assim como a Rússia está sucumbindo na invasão deles. Quem vai vencer essa guerra e quem vai vencer as próximas serão sempre quem conseguir colocar a ganância dos industrialistas bélicos do Ocidente a seu favor. Comércio é a fonte da verdadeira riqueza em uma sociedade.
Não é sábio subestimar a capacidade de um povo com vocação ao comércio em satisfazer a gula da indústria bélica ocidental. O Hamas, por desespero, sacrificou o próprio movimento em troca da propaganda de guerra que a fúria da espada de ferro vai gerar para os palestinos. Essa propaganda de guerra que custou o sangue dos inocentes vai ser muito utilizada pelo eixo do mal para tentar criar as condições para o terceiro grande conflito global. Se não acontecer uma mudança radical causada por eventos de proporções bíblicas para reverter as movimentações energéticas, haverá sim o terceiro grande conflito planetário. Mas eu não acredito que ele será como os dois anteriores, porque eu sinto que haverá no futuro um fenômeno sobrenatural global que vai colocar o mundo numa geladeira. Mesmo que você que está assistindo não consiga sentir essas coisas, você pode prestar atenção nas coisas sutis que tanto a mídia global quanto os místicos estão dizendo. Se perguntem por que do nada a mídia começou a falar de um estudo que diz que os dinossauros foram extintos por causa de uma poeira. Se perguntem por que esse estudo está atraindo a atenção de tantos místicos, sacerdotes, espiritualistas, pastores. O sobrenatural me mostra a palavra albedo terrestre. Albedo é a capacidade de um objeto em refletir luz difusa. Você que está assistindo esse vídeo, olha a data de publicação desse vídeo. Na época que esse vídeo foi publicado, ninguém falava em albedo. Deixa o like no vídeo, inscreva-se e compartilhe. Eu vou tentar responder todos os comentários. Bom, eu queria concluir o vídeo com minha opinião de que pelo futuro da paz mundial, o Hamas precisa tombar na faixa de Gaza, porque a humanidade precisa deixar às claras as consequências para quem decide atacar propositalmente alvos especificamente civis, ao invés de alvos militares legítimos. O destino do Hamas tem que ser o mesmo dos bigodistas, mas de qualquer forma precisamos questionar os limites do que é o uso proporcional da força. É legítimo questionar os desencarnes no fogo cruzado e a informação sobre isso deve circular livremente, seja qual forem as consequências. Um dos piores karmas é o karma dos censuradores. Até o próximo vídeo. Tchau.